pessoal, vou iniciar agora o HGRU, falar sobre ele, porque eu vou incluir ele no monitoramento mensal. É um fundo que é um fundo híbrido, né? Que inclusive eu até tenho esse vídeo aqui no meu canal, foi um vídeo lá no começo do canal que eu coloco o HGRU como um dos top 3 da bolsa, até na thumb eu chamo como possível melhor fundo imobiliário da bolsa, né, do mercado. É um baita do fundo imobiliário e foi muito pedido por vocês para fazer a análise dele. Então, bora para o relatório gerencial. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu estou iniciando o uso do meu brinquedinho novo, do meu Mac. Então, ainda estou me adaptando com algumas coisas. Então, eu acho que vai ficar bacana. Vamos lá. Então, deixa eu pegar minha setinha, que isso não muda, né, que é a minha setinha. Então, aqui o relatório de novembro, como vocês podem ver. Cota de mercado está acima da cota patrimonial já há algum tempo, inclusive é até um ponto que chama atenção porque ele já está para fazer, tem um ponto da emissão que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas ele já está no momento de fazer emissão há um bom tempo, porque ele já está com a cota de mercado acima do valor patrimonial, o que possibilitaria que ele fizesse a emissão, mas ainda não fez. Eu vou explicar os motivos do que eu acho, do porquê. Então é um grande fundo, 2,5 bi, tem 208 mil cotistas, o último rendimento 0,85, que é o guidance dele normal, tem 432 mil de ABL, tem um dividend yield de 7,6, provavelmente esse dividend yield vai aumentar, como vocês viram na thumb, a chamada da thumb, uma alavancagem extremamente controlada e praticamente nenhuma vacância, menos de 1% de vacância física e 0% de vacância financeira. Aqui no mês de novembro, né, os resultados, ele apurou uma receita de 21 milhões, o que dá 1,16 por cota e chegando a 0,96 por cota de resultado para distribuir. E vejam, ele tem um resultado maior para distribuir, ele distribuiu menos do que ele apurou de resultado, é o que um dos motivos, inclusive, do que eu acho que ele vem pancadinha de Natal, no caso do HGRU. Então ele coloca aqui que os resultados desse caso foram impactados pela amortização extraordinária de um CRI que já estava prevista e resultou em um impacto positivo de 2 milhões, aproximadamente 10 centavos por cota, entre prêmio de pré-pagamento e o efeito do descarrego da inflação acruada no CRI. O que é esse prêmio de pré-pagamento? Você tá antecipando o pagamento, é como se a gente fosse trazer para a nossa realidade, é como se fosse o desconto de você fazer o pagamento antecipado. É basicamente isso. Agora, a inflação acruada, eu preciso abrir um parênteses aqui para mostrar uma apresentação que eu fiz, que é para explicar para vocês o que é a inflação acruada, e porque vocês vão ver eu falar muito, se já não ouviram falar bastante desse termo, inflação acruada, vocês vão ouvir bastante, principalmente porque como eu estou fazendo muita análise de relatório gerencial, esse termo inflação acruada ele sempre aparece e eu preciso mostrar isso para vocês. Bom, o que é inflação acruada em fundos imobiliários? A inflação acruada, eu até coloco aqui, ó, os CRIs eles são créditos imobiliários, porque isso está muito relacionado aos CRIs, que o devedor deve pagar o indexador mais um prêmio. Por exemplo, a gente tem lá, vocês vejam nos CRIs dos fundos, principalmente nos fundos de papel, IPCA mais 8 ou CDI mais 8. Então, é o prêmio, é o indexador mais um prêmio para que o devedor precisa pagar desse empréstimo. E aí que tá, pessoal, como que funciona a dívida? A dívida, ela é formada pela parte principal, que é o valor principal, mais os juros e a correção monetária. Quando o fundo paga, o devedor paga esse CRI, ele paga uma parte do valor principal, é chamada amortização. Então, o pagamento da parte de juros de um CRI é feita mensalmente, normalmente é mensal. Porém, o indexador ele é feito junto com a amortização. E a amortização nem sempre ela é paga todos os meses. Se vocês observarem detalhadamente CRIs, quando vocês observam lá o pagamento de CRIs ou o CRIs num fundo de papel, você vai ver que pode ter um período de carência, que o devedor ele demora, por exemplo, o período de carência são 2 anos. Então, a partir só daqui 2 anos que o devedor vai começar a amortizar a dívida. Até lá, ele está pagando apenas os juros referentes a esse empréstimo. E como o indexador, a inflação, ela
atinge, ou na verdade ela é sobre o valor principal, então essa inflação ela fica, como a gente fala, acruada. Então, por exemplo, como a inflação ela não é paga, que a gente fala que ela é acruada, ela fica acumulada no valor do CRI. Então isso aumenta o valor da dívida que o devedor tem para o fundo de papel. E como isso aumenta, significa que o CRI, ele acaba, o fundo de papel acaba gerando um lucro contábil nele, porque a dívida, o valor principal, o valor do que o devedor deve para ele, como essa inflação fica acruada no valor principal, ou seja, ela fica acumulada, gera um lucro contábil para o fundo de papel. Só que a questão é a seguinte: por ser um lucro contábil, ele não passa pelo caixa, não é dinheiro, não tem valor monetário, é apenas contabilmente. Então, o fundo, em tese, ele não pode distribuir isso, porque, pela lei de fundos imobiliários, o que o fundo pode distribuir de lucro é apenas o lucro caixa, é aquele dinheiro que transita pelo caixa do fundo. Só que alguns fundos que têm a distribuição pelo regime competência, eles distribuem esse valor de lucro contábil, embora não tenha passado nesse caixa. E qual que é a alegação? É que eles vão receber esse valor em algum momento, por isso que eles fazem essa distribuição. Obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a questão de lucro caixa e lucro contábil, lucro competência, regime competência. Eu tenho na minha mentoria, eu tenho uma aula específica sobre isso. Se você tiver interesse, se inscreve na próxima turma. Mas o que é importante de vocês entenderem é que alguns fundos que têm por distribuição regime competência, eles acabam distribuindo esse lucro contábil. Já no caso de um fundo de tijolo, que é o devedor, no caso desse ponto aqui, se a gente for pegar no fundo de tijolo, ele é o devedor desse CRI. Se ele faz uma amortização anterior, ou se ele antecipa uma amortização, isso, ao invés de gerar um lucro para o fundo imobiliário, por exemplo, para o dono do CRI, vai gerar pro fundo que está pagando, para o devedor, um lucro contábil, porque ele está antecipando, ele está tendo um desconto nesse pagamento, e ele acaba antecipando, inclusive, essa inflação acruada, o que pode gerar um lucro contábil para o fundo imobiliário de tijolo, ou para o devedor, no caso. Então, foi por isso que gerou esse lucro positivo pro HGRU, que dá aproximadamente 10 centavos por cota. E além disso, ele teve um lucro proporcional relacionado ao recebimento de parcelas das vendas das lojas de Vitória e Paraná, do Paraná, que tem a ver com as pernambucanas. Inclusive, eles até colocam aqui, vale destacar que o valor anual do aluguel de variáveis das lojas locadas para as pernambucanas no ano de 2023 foi no valor de 1,3 milhões, 1,3 milhão na verdade, né? Pagos na metade de novembro e metade de janeiro agora de 2023. O valor é praticamente igual a 2022 e 2021, apesar da quantidade grande que o HGRU vendeu de lojas das pernambucanas. Então ele continua mantendo o mesmo aluguel, mesmo tendo menos porcentagem das pernambucanas no portfólio, que era também um dos pedidos dos cotistas, porque ele era muito concentrado em pernambucanas. Então eles colocam aqui que a distribuição foi de 0,85 por cota, e aí que está o ponto. Tô tendo distribuído 84,78 dos resultados. Então isso significa que ele ainda tem uma gordura para distribuir, que ele vai precisar distribuir no final do semestre. Aqui eles colocam também que teve reajuste de 22% do aluguel contratado, principalmente referente às lojas americanas, como eu falei em cima, e esse valor já vai ter impacto na receita de dezembro, e aí corroborando para que o fundo prossiga com o movimento de alinhar a receita recorrente com o patamar atual de distribuição. Também tem essa questão aqui desse imóvel Santo Alberto, que eles trocaram de inquilino, que o Grupo Ânima teve o seu contrato cedido para o Grupo Educacional Whisper. Na verdade, não mudou nada, né? Só mudou de locatário. Eles até colocam aqui que o contrato de locação permanece com as mesmas condições. E aqui, por fim, nessa parte do comentário da gestão, a questão da emissão, que eles vêm falando que a emissão está atrasada, que inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre a emissão, o porquê que eles fariam essa emissão para comprar os ativos do Mint 11 e o SPVJ 11.
Só que a questão é a seguinte, essa emissão veio um pouco antes, na verdade, a divulgação dessa emissão veio um pouco antes da questão da venda da CSHG. Então, a minha opinião, e como a maioria das pessoas que investem no HGRU, entenderam que essa emissão ela foi segurar até resolver. Então, provavelmente, agora que acertou a compra, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, acertou a compra, então já logo assim que migrar para a Pátria a questão dos fundos da CSHG, essa emissão deve sair. Aqui eles falando da parte comercial, que a vacância permanece 0,90%, bem baixa, né? E zero de vacância financeira. Aqui, em dezembro, a cessão do contrato do edifício Santo Alberto, localizado na Rua Catá, que era ocupado pelo Ânima, aquilo que a gente falou lá em cima, né? Que ele só trocou do Ânima para o INSPER, né? Então não teve nenhuma alteração do contrato. Na parte técnica, o imóvel Dutra, que foi falado no relatório anterior, e como eu não tinha análise dele, mas isso está descrito que ele agora está na fase de contratação da empresa que vai executar as obras conforme o projeto. Aqui aquilo que eu até falei, citei, é o mesmo texto que está no relatório do HGLG, que é a questão da relação com os investidores, sobre a compra da Pátria, levando todos os profissionais aqui, né? Todos os profissionais. Então, é aquilo que eu falei. Provavelmente, passado todas as etapas, tendo feito a assembleia, eu acredito que a emissão deve voltar para o prumo. Então, voltando aqui, agora a parte da DRE, como vocês podem ver, a receita de locação ela aumentou um pouco, mas o que é importante de vocês observarem aqui, que é a questão do resultado. Aqui teve a antecipação, que, como eu falei lá em cima, da antecipação do CRI, que gerou um lucro contábil para o fundo, e a receita potencial, ela está inclusive até menor do que a receita de locação, exatamente por causa disso, mas vocês observarem, tem um pouquinho de vacância, que é aquele 0,1% de vacância, e aqui que é o grande pulo do gato para esse relatório, que é a questão da distribuição que deve ser feita agora em dezembro, que vai ser o presente de Natal que o HGRU deve dar para os cotistas. Lembra que eu fiz isso para o HGLG, quem assistiu o vídeo do HGLG deve lembrar disso. Essa parte do resultado acumulado faz parte daqueles 5% que o fundo pode manter, não precisa distribuir. Lembra, ele precisa distribuir 95% do lucro. Então, olha só, vamos pegar aqui, como a gente não tem novembro, vamos pegar aqui nessa distribuição de maio para junho, que ele vem distribuindo 0,85 e aí deu a pancada do semestre. Se a gente observar aqui, ele veio acumulando, chegou em maio com 1,29 e aí ele pagou e manteve 0,75, que faz mais ou menos os 5% da parte do que ele pode reter. Então ele tirou aqui, se a gente for pegar aqui, ele tirou mais ou menos uns 60, se a gente pegar aqui dá mais ou menos 30, 25, 55 centavos, mais somado com o resultado de junho, para ele pagar os 40. Então olha só, ele já chegou em novembro com 1,52, ou seja, ele já chegou mais do que 1,29. Se ainda tiver a questão do reajuste que eles comentaram aqui em cima, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é a questão do reajuste dos aluguéis, que terá o primeiro impacto na receita de dezembro. Então, somado a esse ponto que é uma receita operacional do fundo e somado à reserva que ele tem, provavelmente não se assustem se vier mais de R$2 por cota no HGRU, que é um baita presente de Natal, né? Se a gente está vindo com 0,85, chegar em dezembro com mais de R$2, então não se assustem com isso, o que é muito bacana, coisa que não aconteceu no HGLG. Quem não assistiu, assista o vídeo que eu explico detalhadamente lá. Então, se preparem, porque provavelmente o HGRU vai dar um presente de Natal para os seus cotistas. Aqui a questão da rentabilidade do fundo, nem preciso falar, né? Uma rentabilidade absurda. Aqui a questão do aumento de cotistas, vejam, é um aumento constante, ele tem aumentado praticamente 1.000 cotistas por mês, 1.000 cotistas por mês. Aqui a questão do patrimônio, vejam, a parte é muito tranquila, veja, ele tem praticamente a parte verde, que eu mostro, que é a parte de disponibilidades do fundo, ele tem dinheiro de sobra para pagar essa alavancagem, o que não faz muito sentido para pagar, né? Exatamente por causa da questão dos indexadores. Aqui ele ainda tem algumas parcelas para receber, tem as aquisições, mas tem parcelas para receber no prazo de 1 ano.
Opa, essa aqui não é aquisição não, essa aqui não é parcela a receber, é aquisição. Aqui é a distribuição dos imóveis, vejam que são imóveis bem diferentes do HGLG, por fato de ser renda urbana, então tem varejo, tem educacional, então é basicamente essa distribuição do fundo, quase 70% localizado em São Paulo, que é o maior polo, é o maior centro comercial. Aqui a evolução da vacância, vejam que é muito gerenciável, bem tranquila a vacância dele, 1% de vacância. Os contratos grande e média há quase 10 anos de vencimento, então é muito importante até para vocês compararem a questão com a HGLG, que o foco desse tipo de fundo é diferente, porque a gente está falando aqui de imóveis com locatários que são locatários de longo prazo, por exemplo, educacional. Educacional não quer sair daqui 5 anos, são empresas que vão ficar mais tempo. Então, por isso que os contratos são mais longos. Aqui a parte de revisional, a gente ainda vai ter uma revisional agora em 2024 de 14%. Aqui os meses de reajuste. Ainda temos uma grande porcentagem de Carrefour como receita contratada. Vejam que a Pernambucanas já reduziu bastante. E aqui a gente vê a questão bem da diferença, né? Esse tipo de imóvel, ele tem muito mais tendência a ter contrato atípico do que contrato típico. Aqui a alavancagem do fundo totalmente gerenciável. E aqui um ponto muito bacana, olha só. Isso mostra que o fundo, com os 5%, ele consegue amortizar os CRIs, ele não precisa fazer emissão e não precisa vender imóvel nenhum. Olha só, isso aqui até 2027, ele só com 5% ele consegue fazer o pagamento sem a emissão. Então a emissão que vai vir para o HGRU é para aumentar o portfólio, o que é muito legal. Por isso que eu sou fã desse fundo. E olha aqui, a questão do CRI, a dívida dele, IPCA mais 6,5. Se a gente pegar o IPCA hoje está por volta de 4, está dando 10,5 de IPCA e o dinheiro está rendendo a 11,75 no caixa. Então não compensa pagar essa alavancagem. Então aqui encerrado aqui todos os imóveis, né, do fundo, a vacância está no Dutra 107, como eu falei lá em cima para vocês. Então aqui, ó, veja a quantidade de imóveis que ele tem, tem muita Pernambucanas para poder liberar. Aqui é a parte só o objeto do fundo, mas é isso, pessoal. Então eu encerro esse vídeo do HGRU mostrando para vocês que é um baita do fundo imobiliário e com certeza vem um grande presente de Natal para você cotista, que inclusive eu sou também. Espero você no próximo vídeo.